Então, o nosso ato nesse dia de hoje, o nosso posicionamento do nosso coletivo, é que nós precisamos, né, o movimento negro, os negros de uma maneira geral no nosso país, os ativistas do movimento negro, mas a população negra em geral, que está oprimida, que está sufocada por essa situação, né, precisa refletir sobre a necessidade da construção de um novo movimento negro, né, que não seja um movimento negro Pai João, que não seja um movimento negro como a gente tem hoje no Brasil, liderado por pessoas interessadas em obter vantagens, né, em obter verbas públicas para financiar projetos que, por detrás da fachada de que são instrumentos de emancipação, que são instrumentos de promover melhorias para a população negra, são projetos, são políticas que procuram aprofundar a política de submissão, a política de dominação do movimento negro, da luta do negro no Brasil, por direções políticas que defendem os interesses de governos que estão atrelados aos interesses dos banqueiros, os mesmos banqueiros, né, que hoje recolhem 40% de tudo aquilo que é arrecadado do povo brasileiro dos impostos para garantir os seus lucros, né, e que tiram da saúde e que tiram da educação, né. São direções que defendem uma política de faz de conta dos governos estaduais, municipais e do governo federal, de criar secretaria, até ministério para os negros, mas ministérios, secretarias que não têm nem verbas para não promover nenhum tipo de ação em favor dos interesses da população negra. São ministérios de fachada, né? Uma política de aparência, uma política de faz de conta, assim como a gente tinha na época da escravidão as chamadas leis para inglês ver, né? Hoje o que a gente tem no Brasil são ministérios para inglês ver, é ministério para passar um docinho na boca de meia dúzia de dirigentes do movimento negro que aceitam essa política e defendem esse governo, que não promovem uma verdadeira política de atendimento das reivindicações do negro, mas que procuram corromper, né, uma meia dúzia, um punhado de direções do movimento negro para a defesa de uma política contra o negro, contra a população trabalhadora. Então esse ato tem esse sentido importante de levantar não só essa questão fundamental da defesa das comunidades negras do Rio de Janeiro contra a repressão, né, de chamar a atenção, né, o manifesto que o coletivo de negros João Cândido distribui no dia de hoje, chama a atenção para um episódio muito importante, né, que é a luta dos estudantes da USP, que digamos assim, é um sinal, é um fato que deve chamar a atenção de todo o movimento negro, de todo trabalhador, de todo jovem negro e de todos aqueles que lutam em defesa dos direitos democráticos da população. Que a gente vê no caso da USP a brutalidade da repressão que a polícia do governo do estado de São Paulo, que é a PM, que é a tropa de choque, empregaram contra estudantes desarmados, né? Algumas dezenas de estudantes da elite intelectual do Brasil foram tratados da maneira que foram tratados, espancados, torturados, né? A polícia entrou. Agora, se o governo do estado de São Paulo, a direita, né, e o conjunto dos governos da burguesia no Brasil estão dispostos a tratar estudantes da elite intelectual brasileira dessa maneira, o que eles não estão dispostos a fazer com a população negra, né? Que o negro que continua no Brasil já é suspeito só por ser negro, né? Que já é tratado como um verdadeiro marginal, como um criminoso, só pela sua condição de negro. Se a polícia, se o Estado brasileiro, né, age da maneira como agiu na USP contra dezenas de estudantes que estavam lá na luta contra a destruição do ensino público, defenderam que tem no seu programa a defesa do fim do vestibular, da abertura da universidade para a população negra e trabalhadora, o que eles não estão dispostos a fazer diante da luta do negro pelas suas reivindicações. O que a gente tem hoje no Rio de Janeiro é só um exemplo, né? Sobre o pretexto de que é para reprimir o narcotráfico, eles prenderam lá meia dúzia de supostos chefes do tráfico naquelas comunidades e estão impondo um estado de sítio contra a população negra.
É isso que eles estão dispostos a fazer em todo o país para evitar o levante da população negra e da população trabalhadora no nosso país. Eu vi ontem pela TV eles anunciando com certa pompa, circunstância, um certo alarde, a prisão daqueles que seriam 4 dos grandes líderes que eles teriam prendido do tráfico da favela da Rocinha, né, em toda essa operação. E aí a gente olha lá pelas próprias imagens, são negros, né? São pessoas negros, ou descendentes da população, são integrantes da população negra, são figuras desdentadas, com dentes cheios de cáries. Aqueles lá são chefes? Não. Os chefes do tráfico no Rio de Janeiro estão no governo do Rio de Janeiro. Os chefes do tráfico do Rio de Janeiro estão por detrás da Rede Globo. As chefes do tráfico do Rio de Janeiro estão no governo federal em Brasília, estão no Senado Federal. Os chefes do tráfico do Rio de Janeiro e do país estão entre os banqueiros, porque o tráfico no Rio de Janeiro e nosso país é um negócio de bilhões de dólares que não está na mão daqueles desdentados, daqueles descendentes de negro. Aquela prisão não tem nada a ver com combate ao tráfico, né? É uma manobra para procurar justificar a repressão contra o povo negro. O tráfico vai continuar, porque esse é o governo do Sérgio Cabral que sustenta, que opera em parceria com o narcotráfico do Rio de Janeiro, né? São os governos, são os banqueiros, os grandes capitalistas que ganham milhões e milhões com o tráfico de drogas, né? Com a destruição, com o uso das drogas para conter a rebelião da juventude no nosso país, né? Então é uma farsa o que eles fazem, né? E é um instrumento para tentar manipular, né? Com a população em geral, e em especial com o povo negro do nosso país. Então, essa situação mostra claramente a necessidade de construir um novo movimento negro. Um movimento negro que supere a política que foi adotada nos últimos anos de acreditar que seria possível defender, né, e conquistar o atendimento das reivindicações da maioria da população negra através de uma integração aos governos da burguesia, sejam eles da direita ou da esquerda, né? A experiência, particularmente a experiência do governo Lula, do governo do PT, né, mostrou claramente que esse é um beco sem saída, que da mesma forma como fizeram os grandes heróis da luta do povo negro no Brasil, o caminho da luta pela emancipação do povo negro, o caminho pela conquista até mesmo de reivindicações elementares e fundamentais do povo negro, como por exemplo a questão da igualdade salarial, né? Como por exemplo a garantia dos direitos, a igualdade de direitos, né? Porque o negro no Brasil é tratado como um cidadão de quinta categoria, não tem igualdade jurídica, não tem igualdade legal, né? Como a questão do acesso à terra, porque hoje a maioria dos sem terra no nosso país são negros, né? Que foram alijados desde a época da escravidão do direito ao acesso à propriedade no campo. Então é necessário uma reforma agrária com a expropriação do latifúndio, né? É necessário uma rebelião do conjunto da juventude para garantir o livre acesso à universidade com o fim do vestibular. E essas e outras reivindicações fundamentais não vão ser conquistadas através de uma política de integração e colaboração com esses governos brancos, racistas, defensores dos banqueiros, como a gente tem hoje no nosso país, né? É necessário, né, organizar um novo movimento negro, um movimento de luta da população negra, dos trabalhadores negros, da juventude negra, para levantar um programa, né, independente da burguesia, independente desse governo, independente dos partidos que traíram a luta do povo negro no Brasil, e que um programa que apresente claramente que as reivindicações fundamentais do povo negro só podem ser atendidas através da mobilização revolucionária da população negra, junto com a classe operária, junto com a juventude, né, na luta pela derrubada do governo branco, racista, dos banqueiros, dos latifundiários que está aí, e pela conquista de um governo dos trabalhadores da cidade do campo. Governo esse que no nosso país, né, um autêntico governo dos trabalhadores da cidade do campo, seria um governo da maioria negra da população, né? Seria um governo da maioria dos explorados, que no nosso país são negros, e
portanto esse seria o governo do povo negro, do povo trabalhador, né? De todos aqueles que são explorados pelo capitalismo. Quer dizer, é necessário um movimento negro que levante bem claro esse programa, né? E que supere as atuais direções do movimento negro, que se comprometeram com a política de opressão do negro, dos atuais governantes do nosso país e da burguesia que dirige o nosso país. Então acho que esses são pontos fundamentais que o coletivo de negros João Cândido levanta nesse dia, né, e dirige um chamado a toda a população negra, a todos aqueles que reivindicam a defesa dos direitos da população negra, da população trabalhadora, a se levantarem, a romperem com a política de submissão e colaboração do movimento negro com seus opressores, a romperem essas amarras e a construírem um novo movimento negro no nosso país. Era isso que eu queria falar.